No intervalo de 6 anos com Michel Temer e Bolsonaro na presidência, o PT nunca saiu do poder no Brasil desde 2003, quando Lula assumiu a presidência pela primeira vez. O plano deles sempre foi se perpetuar, aparelhar completamente o Estado para governar mesmo nas sombras. E um dos grandes arquitetos desse plano, a mente por trás de todas as articulações políticas do PT, obviamente não é o analfabeto do Lula. José Dirceu sempre foi o grande articulador, o grande cérebro ali dentro do PT e o cara que fez as ligações do partido com Cuba, com outros países latino-americanos através do Foro de São Paulo e até mesmo com organizações esquerdistas de todos os lugares do mundo. E agora ele está de volta. Atenção, Brasil! Você não vai acreditar o que acabou de entrar no saldão da linda casa. É o jogo de lençol. E agora ele está de volta. Dando palestras, participando de entrevistas, escrevendo para grandes veículos de imprensa e até mesmo se pré-candidatando para a Câmara Federal. Olha, nós vamos ter uma grande luta em 2026. Uma nova grande luta do bem contra o mal. E infelizmente, eles estão muito fortes. Apesar de eles serem minoria em termos de população, em termos de seguidores, em termos de eleitores, eles são donos do poder. Eu vou mostrar para vocês aqui o quanto isso é grave e o quanto isso é perigoso quando a gente fala de eleições de 2026. Eu vou começar aqui tentando dar uma visão geral para vocês, porque é um assunto muito delicado, pessoal, muito complexo. Vamos lá, eu vou começar aqui por essa matéria. É questão de tempo para tomar o poder, afirma Dirceu a Jornal Espanhol. Em entrevista, ex-ministro rebateu questionamento sobre o PT ganhar, mas não levar as eleições. Afirmou que comunidade internacional garantiria posse. Isso aconteceu em 28 de setembro de 2018, pouco antes das eleições que acabaram dando a vitória para Jair Messias Bolsonaro. Ninguém esperava que Bolsonaro pudesse chegar à presidência. E talvez justamente por isso ele conseguiu chegar. Eles simplesmente subestimaram o poder do povo, o poder das pessoas se mobilizarem em prol de um candidato, em prol de alguém que realmente tem popularidade. A história do PT é voltada sempre para a manipulação, articulação ali de massas de manobras, sempre utilizando pessoas pobres, miseráveis, com discursos demagógicos que nunca são cumpridos e tentando organizar movimentos sociais com promessas que também nunca são cumpridas. Assim, eles tinham os exércitos do MST, do sindicalismo, e de vários movimentos sociais que acabavam engrossando o caldo ali dentro dessa estrutura que eles tentaram organizar. Porém, eles foram mais espertos do que isso. Eles também trabalharam muito para... Eu falar que PT trabalhou parece brincadeira, cara. Parece, mas vamos levar a sério um pouco os nossos opositores, né? Os nossos inimigos. Porque quando a gente subestima um inimigo, meu amigo, quando você subestima com piadinhas, com menosprezando a capacidade deles de realmente conseguir alcançar os seus objetivos, você acaba deixando de combater os perigos maiores, porque você simplesmente subestimou a capacidade deles conseguirem alcançá-los. Tá aqui, olha. 30 de 3 de 2017.
Suprema Corte da Venezuela assume funções do Congresso. Decisão seria uma punição ao Congresso por ordens não cumpridas. O EA diz que golpe atinge único poder ainda legitimado pelo povo. Como que Nicolás Maduro, Hugo Chávez e Nicolás Maduro, né? Hugo Chávez planejou, articulou e fez tudo acontecer, e Nicolás Maduro pegou de presente ali a Venezuela, assumindo o poder. Mas como que eles conseguiram transformar a Venezuela em uma ditadura democrática, segundo o PT, né? Porque o pessoal do PT e do PSOL garante pra gente que a Venezuela é uma democracia, né? Maior do que o Brasil, inclusive. Eles simplesmente conseguiram entender que o judiciário tem mais poder do que qualquer outro poder. Lá na Venezuela, eles conseguiram, inclusive, alterar a Constituição. Aqui já não precisou, porque a Constituição de 88 já é bastante progressista e facilita muito, né, a vida deles. Porém, lógico, eles conseguiram aplicar aí muitas leis durante os últimos anos para manipular o máximo possível e dar poderes supremos para os ministros do STF. E a mesma coisa eles fizeram lá. Mas a questão é que não basta assumir o Supremo Tribunal Federal. Então eles fizeram o quê? Eles têm 34, dos 34 juízes do Supremo Tribunal de Justiça, 28 são indicados pelo PT. Dos 11 ministros do STF, 8 são indicados pelo PT. Dos 141 desembargadores, 92 são indicados pelo PT. Dos 27 juízes do TRF, 22 são indicados pelo PT. Ou seja, o judiciário está 100%, não vou nem dizer 99%, tá? 100% nas mãos do PT. E a gente ilustra o Lula aqui, né, o fantoche do Lula aqui, porque o Lula foi o cara escolhido porque supostamente ele era popular, ele tinha um certo carisma com o povo, era um sindicalista, então ele virou o símbolo do PT e o fantoche que é colocado na presidência. Mas tem muita gente grande por trás dele, mantendo essa estrutura de poder. E aqui a gente vê o que está acontecendo agora, antes de eu retornar um pouco aqui nas nossas matérias, olha. STM vai julgar perda de patente de Bolsonaro e militares condenados. O que está acontecendo? Para eles manterem o poder em 2026, para eles conseguirem se perpetuar no poder, eles precisam tirar Bolsonaro do jogo. Todo mundo já sabe disso, não é novidade para ninguém, eu falo isso aqui o tempo todo, todos os outros comentaristas aí da internet falam a mesma coisa, tá? Isso é um consenso. Bolsonaro, hoje livre e elegível, derrota Lula humilhantemente. Agora, talvez outros candidatos aí que estão sendo apresentados pelo Centrão não tenham esse mesmo poder do que Bolsonaro. Então, mantendo Bolsonaro não apenas inelegível, mas calado, quieto, sem acesso à imprensa, sem acesso a redes sociais, sem possibilidade de fazer campanha, sem possibilidade de fazer manifestações, eles acreditam que eles podem enfraquecer os candidatos da direita. Sejam candidatos aí em parceria com o Centrão ou diretamente candidatos puros da direita, como talvez Eduardo Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, ou até a Michelle, né? Essa é a ideia deles, tá? Esse é o que passa na cabecinha linda deles lá. E aí você vê aqui, olha, presidente do STM volta a falar em perda de patentes para condenados do STF. Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar, diz que a ação pode atingir até mesmo oficiais já na reserva. Julgamento de Bolsonaro e outros militares começa na terça. Bom, existe uma frase simples, mas muito poderosa, que eu estou copiando esse vídeo aqui do Olímpio,
do Mundo Polarizado com o objetivo de repercutir essa matéria importantíssima, que é a tomada do poder do PT, entendeu? Pelo PT, que eles estão programando, fizeram essa programação desde lá de trás, na época do Chaves, né? Quando o Lula começou a concorrer para a presidência da República, lá junto com o Collor, né? Depois concorreu contra o Fernando Henrique Cardoso, etc. O PT fez essa programação e está no poder, de fato, desde 2002, né? Ou seja, tirando aí os 4 anos de 2019, 18, 19, 20, 21, 22 do Bolsonaro. E no fundo, o tema é a continuação do PT, entendeu? Com raras exceções, entendeu? Ele é a continuação do PT. E o que acontece? Julgamento de Bolsonaro e outros. Isso aí, a gente tem de repercutir isso claramente, porque o 8 de janeiro de 2023, aquilo ali que eles estão acusando o Bolsonaro de tentativa de derrubada, dar um golpe de Estado, etc., etc., acabar com a democracia. No fato, quem programou tudo eles, quem fez toda aquela quebra-quebra, foram o próprio PT. Isso aí, vídeos comprovam isso. Então, o que? Eu estou aqui para alertar as pessoas sobre a importância desse fato, entendeu? E que a maioria da população passa esse despercebido. Então, eu vou continuar aqui o vídeo do Mundo Polarizado do Olímpio. No fundo, eu estou copiando, eu sei que eles têm maior penetração, etc. Mas como eu sou uma pessoa fora do foco, aí eu tenho alguns contatos que não estão diretamente ligados ao Mundo Polarizado, etc. Estou passando isso para ver se vocês divulgam muito mais esse vídeo aí do Olímpio, para o Brasil tomar consciência do que está acontecendo, entendeu? Porque a gente vê claramente que a situação está pior do que a gente imagina, né? Que a maioria dos brasileiros imaginam, entendeu? Eu vou continuar aí com o vídeo do Olímpio. Militares começa na terça. Basicamente, nós temos aqui o STM, que não fazia parte desse grupo aqui que eu mostrei para vocês de tribunais, também sendo totalmente aparelhado pelo PT. Nós começamos aqui nesse novo regime lulista em 2023 com o ex-piloto do avião presidencial de Lula sendo indicado para o Supremo Tribunal Militar e se tornando presidente do Supremo Tribunal Militar. Nós temos a própria presidente atual que quer condenar Bolsonaro e os demais militares acusados de golpe contra o Estado Democrático de Direito, também uma petista roxa e que nem militar não é. Nem militar não é. E agora nós temos uma nova indicada para o Supremo Tribunal Militar, Verônica Sterman. Verônica Sterman toma posse no STM e se torna a segunda ministra mulher em 217 anos. Advogada, assume vaga destinada à OAB e promete ampliar oportunidades para mulheres na corte militar. Bom, quem é a Verônica Sterman? Para vocês entenderem. A Verônica é uma advogada, não terminou seu mestrado, não sei se ela tem alguma especialização, mas isso também não faz muita diferença. Não tem um notório saber jurídico, enfim, nunca foi juíza, não tem carreira na magistratura, nunca fez um concurso, é uma advogada. O que tem de mais
peso no currículo dela para que ela seja, como que eu posso dizer, indicada para ser uma ministra do Supremo Tribunal Militar. Ela é amiga de Gleisi Hoffmann e faz parte do grupo Prerrogativas. O grupo de advogados que defendeu os réus do Mensalão, que defendeu os réus da Lava Jato, que tirou o Lula da cadeia, que reconduziu o Lula à cena do crime e que agora tem ministérios no governo, secretarias, participam de estatais, enfim, estão envolvidos intrinsecamente no aparelhamento do Estado. Essa é a Verônica Sterman. E por que ela foi colocada lá? Porque dessa forma nós temos essa composição hoje no Superior Tribunal Militar. Eu não vou falar o nome aqui de todos os ministros aqui, mas olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Você sabia que aposentados e pensionistas que têm ou tiveram câncer, mesmo que não estejam em tratamento no momento... Mas olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ministros dos 15 indicados ou por Lula ou por Dilma Rousseff. Daí nós temos um indicado por Michel Temer, o mesmo que indicou Alexandre de Moraes para o STF. Então, a gente já tem que tomar cuidado, né? E temos 5 ministros indicados por Jair Bolsonaro. Dos 15, nós temos 10 ministros praticamente que foram indicados ou pelo PT ou um só ali por Michel Temer, que é praticamente a mesma coisa que o PT. Então, nessa imagem que nós estamos vendo aqui, nós poderíamos considerar mais um tribunal superior tomado completamente pelo PT. E é assim que o PT garante o poder, da mesma forma que eles fizeram na Venezuela. Bom, aí a gente vê isso daqui, olha. Deixa eu colocar esse vídeo para vocês entenderem um pouco como que funciona a cabeça do PT. Põe gente lá, mas tem alguém da máquina conservadora lá dentro. Tudo é isso. A máquina pública, o que toca o Estado, ainda é enraizado. O PT errou, quer dizer, o PT, não é que o PT errou, qualquer partido de esquerda que queira chegar ao poder um dia, ele tem que... Opa, travou aqui? Foi agora sim, Augusto, porque... chegar ao poder um dia, ele tem que fazer uma programação, programar, um pé no chão, sem alarde, e infiltrando militantes dentro das órgãos públicos. É juiz, é promotor, é procurador, essas coisas, e dentro dos militares também. Porque se você não fizer isso, você não vai mudar. É isso daí. Então esse daqui é o Frei Chico, irmão do Lula, aquele que está envolvido lá nos desvios de dinheiro do INSS, né? E que agora o PT está blindando para ele não ser ouvido na CPMI que está acontecendo do INSS. O Frei Chico fala o seguinte: qualquer partido que quer chegar no poder precisa infiltrar pessoas no judiciário, nas Forças Armadas, em tudo que você imaginar. E aqui, olha, a gente vê esse caso. Por exemplo, em 2021, governos do PT perderam chance de avançar no controle das Forças Armadas, dizem pesquisadores. Professores Juliano Cortinhas e Marina Vitelli ressaltam a importância de se neutralizar politicamente as Forças Armadas. Os caras dão entrevista, pessoal, sobre isso, na maior cara dura, na maior tranquilidade do mundo. Olha, Gazeta do Povo, um requiem para o Brasil, o PT e o destino das Forças Armadas, 2022. E aqui uma frase do Lula: os militares pensam que são superiores. Eu não tenho conversa com os militares. Quando eu ganhar, eu vou conversar porque aí eu vou ser chefe deles e vou dizer o que penso e qual é o papel deles.
Luiz Inácio Lula da Silva, entrevista coletiva em 16 de agosto de 2021. Então, basicamente, pessoal, eles entenderam que não bastava aparelhar simplesmente o judiciário em si, o Supremo Tribunal Militar, os TRFs, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, né, o STF e o STJ. Eles precisam também controlar as Forças Armadas. E foi isso que eles fizeram. Colocaram generais, brigadeiros, almirantes, que são, como que eu posso dizer ali, favoráveis, né, ao PT, vamos dizer dessa forma, tomando alguns cuidados com o que a gente fala, e, ao mesmo tempo, começaram a aparelhar o Supremo Tribunal Militar. Aparelhando o Supremo Tribunal Militar, eles conseguem descartar qualquer tipo de general, qualquer militar de baixo, médio ou alto escalão, não importa a patente, através do Supremo Tribunal Militar. Então, aquele militar que não pode ser julgado na justiça comum, pode ser julgado por golpe contra o Estado Democrático de Direito, por traição, por qualquer outra coisa, por 10 ministros indicados pelo PT. 10 ministros indicados pelo PT, basicamente, né? Lembrando aqui que Michel Temer foi vice da Dilma Rousseff também, então, né, e que foi o cara que indicou o Alexandre de Moraes, então não faz muita diferença. Isso daqui acaba levando as falas de José Dirceu. Chegamos no José Dirceu de novo. Sem impeachment, PT teria governado o Brasil por 20 anos, diz Dirceu. Ex-ministro-chefe da Casa Civil afirma ser viável que a legenda fique 12 anos no poder, contados a partir da posse de Lula em 2023. Então, eles já ficaram 16 anos no poder, tá? Acho que menos, né? Na verdade foi 13, porque teve o impeachment da Dilma. Aí veio o Michel Temer, que apesar de tudo ali, enfim, tirou muita coisa do PT, tentou talvez até dar uma consertada. Não vou ficar aqui elogiando o Michel Temer também, porque eu não apoio ele, não concordo com ele. Mas enfim, tivemos ali 13 anos do PT e agora o PT está de volta com o Molusco, o fantoche Luiz Inácio Molusco da Silva. E aí você já tem o José Dirceu falando em 25 de janeiro de 2024. Projeto de poder de 12 anos é viável, diz José Dirceu à CNN. Veja a íntegra da entrevista. Viabilidade de projeto seria a partir de um bloco social e não apenas do PT e das forças de esquerda. Então eles já têm tudo planejado. E aí a gente volta para cá. Olha só. José Dirceu dará aula magna em Universidade de São Paulo. Cara, um cara que foi condenado a 10 anos de cadeia pelo Mensalão, chegou a ser preso, depois foi anistiado pela Dilma Rousseff, depois foi condenado a 27 anos de prisão pela Lava Jato. Nem chegou a ser preso, eu acho, se eu não me engano, ou seja, e foi anistiado pelo Supremo Tribunal Federal. E agora recebeu seus direitos políticos de volta, voltou a articular no Congresso, e, enfim, no meio político em geral, e quer ser deputado federal novamente. José Dirceu abriu um escritório de advocacia lá em Brasília e já está com muitos clientes do alto escalão do governo e do Congresso. E daí você continua, olha. José Dirceu relembra apoio de Luiz Fernando Pacheco no Mensalão e cobra mudanças na segurança pública. Olha que coincidência, né? Esse Luiz Fernando Pacheco era um cara do Prerrogativas, que defendeu o pessoal do Mensalão. E ele foi encontrado morto no seu apartamento, segundo as informações, vítima de latrocínio. Estranho. Não compre mais escovas de dente antes de ver o que esta pode fazer por você. Usá-la leva apenas 30 segundos para As informações,
vítima de latrocínio. Estranho, né? Paulinho se reúne com Asfave e quer opinião de José Dirceu sobre dosimetria. Paulinho da Força fala com familiares dos presos de 8 de janeiro e quer opinião do ex-ministro José Dirceu sobre a PL. Então, nós temos o Paulinho da Força, que está fazendo a relatoria do processo de anistia dos presos políticos, se consultando com José Dirceu para fazer essa relatoria. José Dirceu, o país vai se defrontar com a sua própria história. Em caravana pelo interior, José Dirceu busca reativar bases do PT. PT, José Dirceu terá vaga no Diretório Nacional. Dirceu diz que a prioridade agora é mudar Congresso em 2026. Então, olha, é praticamente, pessoal, José Dirceu comandando o Brasil novamente, tá? Como ele já fez dos governos anteriores. O Gabriel Ribeiro Cardoso falou aqui: Olímpio, não acho que o PT consiga. O sistema é globalista igual aos democratas e não quer Lula mais. Eu concordo com você, Gabriel. Eu não estou dizendo que ele vai conseguir e que eles vão chegar lá, porque nós não vamos deixar. Só que para isso, a gente tem que parar de ser otário, tá? Porque, cara, é impressionante. Eu tenho falado isso muito aqui no meio político, aqui em Curitiba. Como vocês sabem, eu sou vereador. E a esquerda é extremamente organizada e unida. E a direita é completamente desunida e desorganizada. Completamente. E agora que está todo mundo querendo poder, todo mundo querendo, desesperado com tudo que está acontecendo, é um batendo no outro e um tentando destruir o outro e um tentando derrubar o outro. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos acabar deixando eles vencerem. Tá? É um tentando, porque o fulano de tal é intergaláctico, o fulano Beltrano é não sei o que, o fulano é nananã, o outro é centrão, não é... Cara, eles não pensam assim. Para eles, todo mundo que quer ajudar eles a chegarem ao poder, eles abraçam, tá? E agora é o nosso momento de unir e não de dividir. Se a gente chegar em 2026 dividido, eles vão conseguir alcançar o objetivo deles, mesmo sendo minoria. Mesmo sendo minoria. E se eles não conseguirem, tá, eles vão continuar governando através do judiciário, através de grande parte do Congresso e principalmente através do Supremo Tribunal Federal. Por isso que a gente não pode focar apenas na presidência da República. Nós temos que conseguir colocar o maior número de deputados federais na Câmara Federal, que é extremamente importante, e senadores. Se a gente conseguir vencer no Senado e na Câmara Federal, nós vamos manter o poder. É bem complicado isso, cara. Eu sei que muita gente não tem muita fé nisso, não acredita, mas parar de lutar não é uma opção. Desistir não é uma opção. Valeu, pessoal. Abraço e nos vemos mais tarde. Aqui eu volto com mais algum. Bem, então, vocês ouviram aí o Olímpio? Eu concordo plenamente com ele, entendeu? E aí eu apelo a todo mundo que é de direita e tenha a ética e seja cristão, que repense aí toda a sua vida, porque nós estamos no turning point, como dizia lá o Charlie Kirk lá dos Estados Unidos, ou seja, num ponto de inflexão, entendeu? Ou de virada, né? Porque ou o Brasil pega a direita pega o poder, reduz o Estado brasileiro para um Estado mínimo, entendeu? Ou seja, por consequência, faz uma limpeza completa em todo esse aparelhamento que o PT e essas organizações criminosas, PT 13 e quadrilha, né? PSOL 50, Rede 18, PSB 40, PCdoB 65, PV 43, MDB 15,
PSD 55, PSDB 45, do corrupto Aécio Neves, o SD do Paulinho da Força, Solidariedade, que Solidariedade não tem nada, 77, do Paulinho da Força, que é outro corrupto, o Avante 70, PDT 12, ou seja, todo esse partido de esquerda a gente tem de varrer do Brasil e temos que lutar para implantar um Estado mínimo no Brasil, ou seja, somente segurança e justiça. Vamos ter de fazer uma limpeza completa nas Forças Armadas, colocar só pessoas com mérito, que hoje em dia não tem nas Forças Armadas, não tem no Judiciário, não tem no Executivo, não tem lugar nenhum no Brasil, né? E por consequência, fazer a limpeza também lá de todo o Judiciário brasileiro, né? E obviamente, no Executivo, né? Então, ou seja, o Brasil está num ponto de virada ou de ponto de inflexão, né? Segundo nós, engenheiros, normalmente a gente fala ponto de inflexão, mas aí as pessoas normalmente falam ponto de virada. Então, a gente tem que começar a fazer todo esse trabalho para agora, 2026 em diante, para transformar o Brasil num país grande e livre, de fato, simples, seguro e com democracia de fato, entendeu? Que o Brasil, hoje em dia, é uma ditadura, sob o comando dos 8 corruptos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário em geral, com as organizações criminosas, narcoterroristas, né, do PT 13 e quadrilha, né, PSOL 50, PSB 40, PCdoB 65, PDT 12, Rede 18, PV 43, MDB 15, PSD 55, PSDB do corrupto Aécio Neves e Chencheiro, Aécio Neves, né? E o Solidariedade 77, do Paulinho da Força, o Avante 70, né? E outros partidos aí que se dizem do centro, mas na verdade são tudo esquerda. Os partidos que realmente se salvam no Brasil, que o brasileiro tem votado de fato, é o Novo 30, do Marcelo Fornado, que é deputado pelo Rio Grande do Sul, e do governador de Minas, Romeu Zema, o PL 22, que tem infiltrados dentro do PL 22, principalmente no Nordeste, né, que está agora sob o controle do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, né, e com muita cautela, muitíssima cautela, o Republicano 10, né, a gente deve se considerar, porque tem muitas pessoas boas dentro do Republicano 10, né, ainda, e praticamente só, entendeu? Há algumas pessoas boas, né, na União Progressista, que é a União Brasil, com o PP, sob o comando do senador lá do Piauí, né, que é o Ciro Nogueira, né, do Piauí, que é do PP 11. Ele está fazendo uma coligação com a União Brasil 44, acho que a União Progressista, se não me engano. Dentro da União Brasil tem algumas pessoas que são aceitáveis, né, são boas, né, que são de centro, de fato. Agora, a grande maioria, entendeu, do União Brasil 44 e PP 11 são todas pessoas sem ética, etc. Então, em suma, com garantia absoluta, só existe o Novo 30 e o PL 22. É isso aí. Então, divulgue essa mensagem aí desse vídeo do Olímpio, entendeu? Que eu estou repercutindo aqui para que seja
maciçamente divulgado pelo Brasil inteiro. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus nos abençoe. Amém.